era para a gente, na verdade, abrir um pouco a discussão sobre perspectiva e realidade do mercado, né? Essa é uma matéria, na verdade, que foi, na época, era o presidente da ANAP, que é o Balestrin, que é lá do Paraná, e ele falava que, na verdade, era um projeto de lei de um senador do PSDB que permitiria a entrada do capital estrangeiro nos hospitais, que já tinha sido permitido antes, por uma medida provisória, a entrada do capital estrangeiro na área da saúde suplementar, nos planos de saúde, vamos dizer assim. Então, a discussão aqui é na área do hospital, que seria, na verdade, uma outra... E aí, na verdade, esse projeto de lei lá acabou sendo aprovado. Então, hoje, na verdade, a gente tem a permissão da participação do capital estrangeiro nisso. Tem que ter uma maioria acionária nacional, mas o cara pode ter 49% do negócio e 51%. Mas ele falava sobre isso. E ele falava sobre um outro cenário, que, na verdade, que é o que está colocado ali. Foi o número de leitos que se perdeu. A gente está falando isso aqui em torno de 2007, 2010. Estamos em 2019. Nesse meio tempo, inúmeros hospitais foram fechados e leitos foram fechados também. Consequentemente, foram fechadas salas de cirurgia, né? Isso. Quer dizer, então a gente não pode esquecer disso, né? E nesse meio tempo, cada vez mais, tem sido essa discussão esse tema aqui, ele fala o seguinte, que cada vez mais a gente não pode mais entender o hospital como início, meio e fim de todo o processo, né? Que a gente tinha antes uma situação em que era um médico, o doente vinha para o hospital e depois voltava para casa, né? Hoje você tem o médico, primeiro que ele já está atuando já em vários lugares, né? Diferente só do hospital, ele está atuando, ele está resolvendo o problema, ele está fazendo procedimentos que não é só no hospital. Centro de endoscopia, por exemplo, colonoscopia, que tem espalhado pelo país, as clínicas, Sim. não é isso? As clínicas intervencionistas, as clínicas de inseminação artificial, tem inúmeros processos aí que estão sendo resolvidos fora do hospital. E aí ele começa, na verdade, a colocar esse tema aí. E lá embaixo, ali, um dos temas que ele coloca ali em vermelhinho é o seguinte, a população que, entre aspas, chega no hospital, ou seja, da população doente, aquela que chega no hospital e aquela que vai ser operada. Então a gente vai cada vez mais afunilando isso. Se a gente juntar nesse cenário, fechou o hospital, problemas financeiros, uma grave situação econômica, restrição, com certeza o número de procedimentos em anestesia vai cair. Já está caindo. Está caindo. E aí a pergunta é, como é que nós vamos lidar com esse negócio? E como é que nós vamos lidar com essa situação aqui, que é uma situação agora muito mais complexa para a gente poder discutir. Porque até então a gente fazia uma discussão, era nós e o hospital. Agora o hospital já não é mais uma entidade. A entidade, na verdade, é um grande fundo de investimento que você não tem nenhuma relação com eles e assim por diante. Então, esta equação aqui agora vai ficar mais selvagem para o médico anestesista. Ele não sabe mais quem é o interlocutor dele. E a outra coisa que eu tenho dúvida é se nesta mesa de discussão sobre esses temas aqui, que esses temas macroeconômicos aqui, onde é que nós estamos presentes como sociedade? Porque uma boa parte dessa discussão, essa matéria aqui mostra isso. Foi o que eu falei lá atrás. Senado e Câmara Federal. É lá que estão acontecendo as coisas. Qual é a nossa presença lá nos últimos anos? O que nós fomos lá influenciar? O que nós fomos lá reclamar? O que nós vamos falar lá como os grupos de pressão, que agora a gente viu a importância deles na votação da Previdência. Isso. Ou seja, os grupos de pressão ali o tempo inteiro atuando e trabalhando ali, mudaram alguma coisa. Teoricamente, para nós a situação está muito boa e tranquila, porque nós estamos vivendo na Suíça, porque a gente não pressiona, a gente não coloca essas agruras. E a outra impressão que eu tenho também é qualificar esse debate. Você está mais estruturado do ponto de vista de informação, não é só uma boa ideia na cabeça. Tem que ter dados de informação para você sentar para discutir. E nesse contexto eu acho que também a gente carece de base de informações e base de dados. Porque como é que nós vamos chegar lá e fazer Quais são as agruras do médico anestesista das especialidades? Quais são os grandes problemas? Se a gente não tem uma noção clara disso e, de certa forma, não tem uma magnitude disso, como é que nós vamos poder chegar lá e conversar? Então, a gente precisa, eu diria que, caminhar muito nessa questão aí de descobrir um pouco melhor e qualificar um pouco melhor as nossas demandas, as nossas bandeiras, né? E eu tendo a achar que tem uma grande bandeira que a gente tem que utilizar para sentar para conversar com todo mundo, que é a questão da segurança do paciente.
Porque para ter segurança do paciente, essa é uma linguagem universal, o paciente entende, a sociedade civil entende, o governo entende, o Estado entende, e aí embaixo disso está o quê? Qualificação profissional, estrutura de trabalho, ganho, boas condições de trabalho, que não é carga horária excessiva, ou seja, tudo isso contribui para piorar ou para melhorar a segurança do paciente. Medicações que a gente tem hoje no país, a gente tem uma falta de medicações brutal, vira e mexe a gente passa por falta de situações de drogas no nosso arsenal. Educação continuada do anestesista. Exato. Então eu acho que assim, esse é um pano de fundo legal para a gente poder entender um pouco esse cenário aí de dificuldade que a gente tem aí. Quer dizer, teoricamente o nosso lugar é o hospital e cada vez mais, olha aqui, assistência hospitalar no futuro, cada vez mais ela vai ser reduzida. Ela vai tentar se melhorar e qualificar melhor o atendimento no cuidado primário, na assistência especializada, mas aquele que vai lá na ponta, que é o que depende do procedimento para anestesia, tende a diminuir, não tende a aumentar. Essa é uma expectativa que se tem. Eu acho que, não sei se está muito dentro desse tema, mas uma coisa que eu acho que pega muito, e às vezes eu discuto isso na aula de graduação, é essa questão da nossa resolução mesmo, a 1802, né? Essa questão da... A antiga, 1802. A antiga, mas ela não mudou muito, né? Teve pequenas mudanças aí, mas a questão é a questão do que está escrito lá, que é justamente os deveres do anestesista, que eu acho que de maneira geral é no aspecto de segurança do paciente, mas eu acho que ainda falta coisa para contemplar a nossa tranquilidade. Por exemplo, quando fala lá, tem um pedaço da resolução que fala assim, o paciente deve ser avaliado na pré-anestesia, de preferência antes da internação hospitalar. Hoje a gente faz um monte de procedimento que não tem nada a ver com internação hospitalar, e nem internação tem. E a gente precisa adequar essas coisas. Eu acho que até fazer uma resolução que atenda os interesses do paciente, de segurança, fundamental, mas que atenda também essa diversidade de atendimento que a gente faz e as condições dos anestesistas pelo Brasil afora, porque o pessoal vai se adaptando para cumprir a resolução do jeito que pode, e às vezes criando outros problemas até mais graves, como por exemplo terceirizando serviços de avaliação para profissionais não médicos e coisas desse tipo. E que é uma coisa que a gente, eu acho que tem que pegar. Eu acho que está muito dentro desse tema da questão dos hospitais e da questão de quais nossas obrigações perante o paciente. Porque a resolução, eu acho que tem um monte de coisas positivas, mas ela engessou algumas coisas, e que quando alguma coisa não dá certo, esse é o ponto que falhou. Então, mas aí eu acho que aí encaixa com uma conversa agora que a gente estava falando de telemedicina. Hoje nada impede que você converse com o seu paciente por um smartphone, por um ou por um sistema eletrônico qualquer. E de certa forma até, entre aspas, conversa com ele e não vai examinar ele fisicamente, mas uma série de informações a gente vai conseguir fazer. Então eu acho que essa é uma ferramenta ótima de ser utilizada. Mas você tocou num ponto importante. A gente não pode agora terceirizar isso, ou a instituição não pode terceirizar isso para ficar mais interessante para ela. Ou seja, põe um anestesista restrito no centro cirúrgico e tira ele da avaliação pré-operatória, tira ele da medicina pré-operatória. A gente não pode abrir essa brecha. A gente tem que lutar por isso. A gente tem que ampliar nosso horizonte de trabalho. É o que está colocado aqui. A assistência hospitalar ela vai reduzir. A gente tem que arrumar um nicho de oportunidade de trabalho do anestesista nos outros setores, para que a gente dê, de certa forma, demanda para ele, ter trabalho para ele. Porque senão nós vamos ficar sem espaço de trabalho aqui. E se a gente deixar a nossa especialidade ser corroída por outros profissionais, né? E aí a resolução ela firmou um ponto importante, a sedação realizada preferencialmente por médicos anestesistas, a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que discutir muito isso. Do ponto de vista de eficácia e efetividade, o procedimento de sedação
realizado por um médico anestesista tem muito mais qualificação. Aquilo que você falou do último bastião, assim por diante. Tem, de certa forma, ali, naquele momento ali, você tem o melhor profissional alocado para aquela situação. Assim como vai ser o melhor profissional para fazer endoscopia, o endoscopista, o melhor profissional para fazer a radiologia intervencionista é o radiologista intervencionista, não somos nós. Mas na questão da sedação, na questão da anestesia, a gente não pode abrir mão. E não podemos abrir mão da recuperação pós-anestésica, não podemos abrir mão da estrutura de pré-operatório, dos consultórios de pré-operatório. Nós já perdemos muito na terapia intensiva, né? Perdemos. Espaço. E Exatamente. estamos começando a perder na sala de recuperação. Tem alguns hospitais em Fortaleza, né, com clínicos no plantão na sala de recuperação. É. Com o caso a se pensar. Apesar de ter muitos contratos já com anestesistas, mas alguns tem clínicos tomando conta e outros nem médico tem. É uma coisa que a sociedade vê isso aí, que é mais um mercado de trabalho, né? Isso. É você E aí, Lugo, eu acho o focar seguinte... nos hospitais, ó, você tá precisa de sala de recuperação, precisa de gente na sala de recuperação, é lei, né? Isso. A sociedade entrar como... Isso. E aí, Lobo, eu acho que tem que ter um ponto importante, é o seguinte, como é que a gente faz essa participação mostrando para a instituição que ela vai ganhar mais com isso e não vai gastar mais com isso? Como é que a gente pode ser eficaz e efetivo em relação a alguns procedimentos? Então, na avaliação pré-operatória, a gente precisa de um grande documento nacional para balizar a avaliação pré-operatória, para a gente poder discutir com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, e outros, porque nós somos, entre aspas, os cuidadores finais. A gente sabe quais são as demandas que a gente tem para cuidar do paciente lá no intraoperatório ou durante algum tipo de procedimento. Então, a gente tem que entrar firme nisso. Por quê? Temos que ter um documento de avaliação pré-operatória que dá sustentação a isso. Foi o que eu falei, 50% dos exames chegavam fechados no Departamento de Radiologia no Reino Unido. Imagina o desperdício que é isso quando você fala aí de 11, 12 milhões de procedimentos sendo realizados no Brasil, que é o que se realiza por ano. Se você falar que vai fazer um eletro, de certa forma, para 5 milhões de doentes que não precisam, ao custo de 5 milhões de eletrocardiograma, 5 milhões de radiografia. É esses números que a gente tem que ter em mente para poder discutir. E na hora que você discute isso do ponto de vista nacional, a sociedade tomando a rédea disso, pegar os temas centrais e falar o seguinte: nós vamos construir documentos bem estruturados do ponto de vista de evidência, muito bem estruturados do ponto de vista da prática, e com essa visão econômica. A gente não pode perder de vista isso. Tem que ter eficácia e efetividade, mas tem que ter essa, senão você quebra o sistema. O ótimo, às vezes, é inimigo do bom, e essa frase cabe nessa condição. De novo, a bandeira é a segurança do paciente, mas esse tópico tem que estar colocado ali. E esses 5 milhões de eletros, você falou, né? Desperdiçados, né? A saúde suplementar vai tirar esse prejuízo de outra fonte. De algum lugar. O capitalismo não acredita em lágrimas. Não acredita em lágrimas. Exatamente. É verdade. Vai tirar de outro canto. E é o canto, e o local mais fácil é do doutor. É o honorário Tá médico. na ponta, exatamente. É o honorário E médico. medicamento para nós. Isso. Que um dos temas que a gente colocou, que é isso, né? Quer dizer, na hora que você faz pagamento por pacote, e você falou, eu vou lá receber, eu faço lá 10 procedimentos antes eu recebia por procedimento, mas não é mais por procedimento. Você recebe por 12 horas de trabalho. Aí já começa a ficar complicada a conta. E esse é um ponto importante. Nos últimos anos, teve um artigo que foi publicado na Carta Capital, que foi escrito pelo Dr. Rogério Tuma. É um médico neurologista que é o atual presidente da comissão de ética lá do hospital. Não sei se vocês tiveram acesso a isso, mas depois a gente pode até enviar também. Mas o que ele coloca lá? O que aconteceu nos últimos 15 anos, 20 anos, do ponto de vista na estrutura do hospital? Quando você olha o número de pessoas dedicadas e o volume de recursos dedicados para assistência, se você olha a área médica e a área de suporte, enfermagem, fisioterapia, isso não cresceu muito. O que cresceu? A gestão. Então, o custo hospitalar subiu não só por causa dos produtos, não. É porque, na verdade, sim, do ponto de vista de estrutura de gestão, se inchou essa máquina, que é um negócio impressionante. Toda semana você vê uma sessão nova no hospital sendo criada com 4, 5, 6, 7 funcionários, 8 funcionários, e aquilo não tem um atendimento direto relacionado ao leito do paciente, ao cuidado com o paciente. Então, essa carga inchada aumentou os custos no hospital também, e em todo o setor hospitalar.
E, de repente, eles vão começar a tirar dinheiro, dizer que a caneta do médico é o grande vilão da coisa e assim por diante. A caneta do hospital também é poderosa nesse sentido, né? E é uma caneta perigosa, porque é uma caneta muito mais estruturada, né? A gente está falando de... Nós temos uma dificuldade de certa forma, de juntar entidades médicas para sentar e conversar, porque as vicissitudes políticas hoje, burramente, na verdade, afastam as pessoas. Mas você acabou de falar, o capital econômico não tem esse constrangimento. O inimigo e o amigo se sentam para conversar. E a sobrevivência de ambos que está em jogo, assim por diante. Eles vão trabalhar juntos. E a gente, politicamente, não consegue fazer isso. A gente coloca umas amarras burras e que efetivamente acabam gerando essa dificuldade. A gente tem que trabalhar com as outras sociedades de especialidades, porque não tem dúvida que a gente, na verdade, esse cenário aqui... O orçamento é um só. Quando se tira para botar na gestão, quando se bota na gestão, está se tirando de outro canto, outro local. Há um fator que a dita gestão dos serviços de saúde criou um nível de burocratização do atendimento em níveis jamais vistos. Dentre as causas de burnout e estresse dos anestesiologistas, em especial os americanos, o preenchimento de uma quantidade enorme de papéis, essa burocracia relacionada ao ato médico, é causa de insatisfação profissional. E qual que é o problema? O gestor, ele não está na linha de frente, ele não está no front, atendendo o paciente, dando bom dia, dando boa tarde, recebendo o filho de alguém no colo para fazer uma anestesia pediátrica, ou alguém que vai operar o coração, ou um tumor cerebral. Ele não recebe essa carga de impacto. Ele fica confortavelmente sentado numa mesa, num escritório, num ar-condicionado, e emitindo regras, normas, ditando comportamentos de quem está na linha de frente. Então, há uma perda de tempo com a burocracia, e assim como no capitalismo, nós também, o tempo é exíguo. Se você gasta muito tempo diante de uma tela de computador, é tempo que você não está olhando o paciente. Isso. Então, foi criada uma burocracia imensa, e essa burocracia consome tempo. E é desgastante para o médico, porque o que o médico gosta de fazer, quem faz por medicina por vocação, é olhar, é cuidar, é administrar um medicamento para quem está com dor, é ver aquele medicamento funcionando. E nós, anestesiologistas, nós temos premência por isso, né? É da nossa natureza querer resolver as coisas rápido. Se um paciente queixa de dor, eu paro tudo que eu estou fazendo para medicá-lo até que ele não tenha mais dor. Se o doente, por algum motivo, reclama de frio ou qualquer outra circunstância que é adversa a ele, nós envidamos todos os esforços para que aquilo seja solucionado imediatamente. Então, é da natureza do anestesiologista esse contato. Então, o Nassim Taleb, que escreveu vários livros interessantíssimos, A Lógica do Cisne Negro, Skin in the Game, que é o mais novo, chama Colocando a Pele em Risco. Ele diz que não respeita a pessoa que não é responsável pelo efeito negativo da decisão que ele toma. Então, é preciso se colocar em risco, você colocar numa situação na qual uma decisão equivocada vai te custar alguma coisa. E nós, anestesiologistas, sabemos disso. Se você tomar uma decisão equivocada na condução, deixou de funcionar um acesso central, deixou de instalar uma PIA, o doente estabiliza. Você fala, nossa, não podia ter acontecido. Então, quem coloca a pele em risco é quem está na linha de frente. Por isso que há essa insatisfação entre quem exerce a gestão e quem está na linha de frente. São mundos completamente opostos. Imagina que o banco de sangue pede para que você preencha uma ficha de transfusão, que é enorme, e se o doente estabilizar durante a cirurgia, muitas vezes para fazer outra requisição tem que preencher a mesma ficha com 20, 25 itens. E isso é fonte de insatisfação, é fonte de desgaste profissional. Então a gente teria que alinhar isso. E o ator Gawande fala uma coisa muito interessante acerca do custo do cuidado médico.
que nem sempre os hospitais nos quais os custos são mais elevados oferecem a melhor medicina. Ou seja, se fosse uma função linear do custo, quanto maior o custo, melhor a assistência, não haveria solução para o problema que nós temos. O dinheiro acaba, né? Na casa da gente acaba, se você gastar tudo, também se gastar tudo a saúde acaba. Ou seja, o uso racional dos recursos é fundamental. E ele conseguiu, ao examinar as performances americanas, dizer que as curvas de Sino não batem. Muitas vezes o hospital que o custo é menor tem uma performance superior a outro que o custo é maior. Ele disse que ficou muito satisfeito com isso, porque discutia esse plano de saúde para a professora dos filhos dele, e ele achou que em determinado momento seria uma questão insolúvel, porque para aumentar a qualidade, aumentar o custo, isso não é um problema que não tem solução. No entanto, há solução para isso, que é a padronização, que é a formatação do conhecimento de uma maneira acessível, o uso racional dos protocolos. Ele fala, em outros artigos, ele escreve também para o New York Times, ele falava que como que se conseguia uma grande rede de fast food americana oferecer a mesma qualidade a um preço baixo em todos os pontos onde ela atendia. Era Cheesecake Factory, ele se referiu, que faz pratos bastante saborosos com padrão rigorosamente igual em vários pontos diferentes dos Estados Unidos. Esse texto chama Big Mad, como se fosse Big Mac, e ele fazia uma comparação da situação da medicina com essa situação de uma grande rede de restaurantes. Como eles conseguiram fazer com que se oferecesse o que eles se propunham, que é a alimentação, a um custo razoável e uniforme. Parte dessa uniformidade cabe a gente como sociedades, com S maiúsculo, uma sociedade com S minúsculo, né? E aí tem um contexto, você falou do número de papéis e coisa para resolver. Então, assim, tem uma experiência muito interessante no Reino Unido, que eu acho que em termos de saúde pública, ele é um grande modelo para a gente poder entender como é que a gente pode trabalhar. Mas, por exemplo, as acreditações em serviço de anestesia são feitas pela Sociedade Real de Anestesia do Reino Unido. Ela criou as entidades de acreditação. Então, por quê? Porque, no fundo, ela criou os parâmetros, os balizadores, porque eles sabem o que é isso, sabem o que é necessário. Na hora que a gente, entre aspas, aceita passivamente uma série de modelos de acreditação que tem uma determinada formatação, e a grande formatação deles vem do modelo de saúde americano, que uma boa parte das seguradoras usa como base isso, é algo que praticamente você não consegue chegar nisso, e que vai gerando esse monte de insatisfação, essas dificuldades que você acabou de colocar. Então, há algum tempo atrás, a gente colocou uma discussão em relação a isso, essas agências acreditadoras, na verdade, para a sociedade ser uma indutora, ou mesmo ter um braço voltado para isso. Aí o que a sociedade fez? Foi lá e fez uma parceria com a sociedade canadense, para a sociedade canadense ser, entre aspas, acreditadora. Isso é quase que indicar contrato de seguro e assim por diante. Indica a Mafra, indica a Sul América, não é isso. Não é para ser passivo nesse negócio, é para ser ativo desse troço. É para influenciar. Não é para pura e simplesmente dar a chancela de que há aquela tal, entre aspas, a entidade acreditadora aqui tem o respaldo da sociedade. Na minha visão, não. O que a gente tem que ter é um padrão daquilo que a gente acha o adequado para um departamento de anestesia, para um serviço de anestesia, para a atuação do médico anestesista. A gente tem um balizamento que é a nossa resolução, e a partir dali a gente sentar com essas unidades acreditadoras e dizer o seguinte: este é um padrão nacional, é por aqui que tem que ser. Porque senão a gente fica, na verdade, com uma série de regras que nós estamos muito além daquilo que a gente tem em termos de estrutura no país para atender isso. E a estrutura eletrônica também aí é fundamental. Cada vez mais, prontuários eletrônicos. E o custo desses prontuários eletrônicos, eles chegam proibitivos no Brasil. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda, né? Então a gente tem algumas soluções aí nacionais muito interessantes, eu diria que absolutamente inovadoras, e que vale a pena a gente, na verdade, estimular. Mas, de novo, eu acho que nesse aspecto, de novo, a sociedade ela tem que ter um braço. Ela tem que ter um braço, entre aspas, eletrônico.
ela tem que ter um braço de um grupo que ajuda, na verdade, o desenvolvimento de alguma dessas empresas com produtos ligados e criados com a finalidade da atuação do médico anestesista. Ou seja, né, uma incubadora aí das startups. Acho que a sociedade ela tem que dar as diretrizes, e aí do que deve ser feito. Porque hoje cada um faz o que quer, né? Isso. Inclusive, eu acho que a gente tem pouca inserção em coisas importantes do país. Como, por exemplo, a própria Anvisa. Assim, não visitamos, né? Não visitamos, não discutimos bem determinadas normas que afetam o nosso dia a dia. E eu acho que a gente precisava, como sociedade, ter esse grau de importância. Quer dizer, a gente se fazer presente e se fazer importante para que tudo que vai ser feito, a gente pelo menos ser ouvido e discutir tudo mais, coisa que a gente hoje deixa para lá, né? E eu acho que acho que o momento atual é o deixa para lá para quase tudo. Aconteceu um caso muito interessante lá em Fortaleza, de como o gestor pode influenciar no desfecho. Um determinado hospital da cidade proibiu o uso, proibiu não, eles padronizaram só a clorexidina alcoólica e a clorexidina não alcoólica para asepsia. Excluíram o povidine, né? O iodo e tal, não sei o quê. E eu trabalho com um cirurgião que faz muito tumor de pele no rosto e tudo, e começou a ter conjuntivite nos pacientes. Depois foram ver, na bula da clorexidina, ele não pode ser botado no rosto. Tem uma aquosa que pode ser colocada. Nem aquosa. Nem aquosa. Clorexidina nenhuma. E aí ele foi pleitear do gestor, ó, isso aqui não pode. Não, mas só tem esse, não tem outro. Mas a gente não trabalha mais. Aí precisou ele entrar na internet, tirou a bula, e foi lá no gestor, mostrou a bula. Só, isso aqui, juridicamente, nós não estamos respaldados. Está aqui o medicamento, na bula, dizendo que não é para ser usado no rosto por causa do olho e tal. Aí foi que resolveram, quer dizer, então é uma coisa que você faz de cima para baixo sem estar em contato com quem está na ponta, né, com quem está na beira do leito. Né? E no fundo isso aí, isso só mostra o seguinte, né? Na verdade, o distanciamento, entre aspas, entre a gestão que toma decisão sobre coisas que você vai usar lá na clínica, lá na frente, compra de uma luva, sem, vamos dizer de certa assim, forma, né? te colocar uma lá luva. Isso. Esses processos que envolvem acreditação, nós importamos modelos americanos ou canadenses que, entre aspas, certificam que o seu hospital está em conformidade com boas práticas. Seria ótimo se não fosse o Brasil diferente dos Estados Unidos e do Canadá. Então nós estamos importando um modelo que talvez sirva para uma estrutura americana, talvez sirva para uma estrutura canadense, mas dificilmente se adequa à nossa realidade. Por exemplo, se a gente fosse emitir um guideline para dirigir em Minas Gerais, seria diferente de dirigir aqui em São Paulo, que a malha viária está mais certinha. Nós temos uma estrada em Minas que vai de Belo Horizonte a João Monlevade, que tem uma morte praticamente por dia por acidente de automóvel. Imagine que nós vamos importar um guideline lá de Orlando a Miami, na I-4, para aplicar nessa cidade, nesse trajeto. A mortalidade seria altíssima, porque não se pode usar uma realidade de outro país e tentar aplicá-la literalmente no outro. Isso é uma coisa que não sei se todo mundo percebe a gravidade disso, porque esses prontuários com inúmeros itens para serem preenchidos, que são requisição da sociedade americana, da sociedade civil e das sociedades médicas, eles têm o auxílio de enfermeiras que têm um excepcional padrão, e o médico entra muitas vezes de uma maneira pontual. Às vezes, um tratamento intensivo, o médico não fica presente no ambiente da UTI, está andando, e as enfermeiras aumentam droga vasoativa, diminuem droga vasoativa. Então, elas têm uma participação, inclusive nessa documentação, diferente. Mas nós aqui, nós recebemos a carga integral
de um modelo que não é brasileiro e é absolutamente estressante para os colegas que trabalham em um hospital que o prontuário é manual. Quando ele entra numa instituição que o prontuário é eletrônico, que tem essas acreditações, ele gasta 20, 25 minutos para fazer uma admissão no paciente ao centro cirúrgico. Ele fala assim, eu dificilmente vou voltar nesse hospital, porque numa clínica eu faço 5 cataratas na manhã, no hospital eu não consigo fazer 2. Então, esse transplante de realidade, ele é um fator que é massacrante para o médico brasileiro, porque você faz tudo sem auxílio. O que deveria contar com algum auxílio, nós não temos nenhum auxílio. Então, você fica diante do computador pedindo sangue, você, em cidades do interior, chega o sangue, você tem que você administrar, porque muitas vezes a técnica de enfermagem não consegue fazer isso por si só e você também não quer. Ou seja, essa implantação de acreditação, muitas vezes ela pode surtir o efeito reverso disso. As pessoas se afastam da estrutura porque veem que aquilo não corresponde à realidade que ele deseja para poder trabalhar tranquilo. Daí a necessidade de nós, como sociedade, termos, como tem no Reino Unido, a nossa acreditação. Porque aí sim, nós vamos dizer assim, olha, o anestesiologista, no Brasil, ele tem essas premissas, ele tem que obedecer a esses critérios. Se ele fizer de A, B, C, D, E, F, G, está tudo certo. Para a nossa realidade, é o que pode ser feito. Esse é um tópico que eu acho que merece uma discussão grande, porque nos últimos anos, o custo das acreditações nos hospitais tem aumentado muito, um pouco daquilo que a gente falou, inchou a gestão e ainda inchou agora de outros custos agora para, entre aspas, de certa forma, viabilizar o negócio. Volto a frisar novamente, quer dizer, a gente tem que ter parte da solução, nem parte do problema. Então eu acho que nesse aspecto da anestesia, eu acho que a gente tem que contribuir sim eu diria, com as balizas, mas na verdade, na minha impressão, mais do que as balizas, a gente tem que ter, na verdade, induzir a estruturação de um programa de acreditação em anestesia pela Sociedade Brasileira de Anestesia. Sim, eu acho que isso que é fundamental. Eu acho que isso tem que ser uma meta mesmo. Porque, no fundo, nós somos os maiores interessados nisso. Nós temos o maior interessado em que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, com mais segurança para o paciente, uma série de documentos que a gente já fez, uma série de balizas que a gente já criou, que pode ser transformado nisso. E, a partir daí, você cria o modelo. De novo, tem que ter uma atuação política. É um projeto de lei. Temos que atuar junto do governo federal, da Câmara, do Senado, principalmente, para mostrar exatamente algo nesse sentido. Junto do parlamento. Junto do parlamento, exatamente.